Fala aí, galerinha do segundo ano, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia. Então, turma, o objetivo de hoje aí, entendeu? É continuar a nossa aula, deixar vocês bem preparados aí. E hoje o nosso assunto vai ser as figuras, entendeu? Geométricas, dando continuidade aí. Agora vai ser o cilindro. Show? Figura muito importante, entendeu? Questãozinha certa aí no nosso Enem. Então vamos lá, vamos fazer um estudo aí sobre o cilindro. Galerinha, olha só, eu tenho aqui o cilindro, tá? Vou pensar aqui o cilindro. E o cilindro, nós temos a composição dele, claro que todos vocês já sabem, aonde agora geometricamente nós vamos avaliar as medidas, duas medidas muito importantes nele. Uma é a altura, tá? E a outra seria em relação à base, que será sempre um círculo, em onde eu teria o raio, né? E o raio, o dobro do raio, tem aqui o diâmetro. Beleza, turma? Então, ó, duas medidas básicas importantíssimas aí, entendeu? Na questão do nosso cilindro. Bom, agora vamos apresentar a vocês uma outra situação que é a seguinte. Se você planificar o cilindro, você concorda comigo que você pegar o cilindro e você abrir ele? Olha o que vai acontecer. Se eu abro o cilindro, de forma planificada, ele vai ficar parecido com essa condição da figura aqui, certo? Ó, se você fechar essa figura, você vai voltar a obter o cilindro. Então você concorda comigo que esse comprimento aqui, ele se encaixa perfeitamente ao redor aqui, ó, desse perímetro, dessa circunferência? Então, essa distância aqui é igual a essa. Isso aqui é o perímetro da circunferência. Então, esse perímetro da circunferência, nós já sabemos, vale quanto? 2πr. Certo? E aqui continua sendo a altura do nosso cilindro. Beleza, pessoal? Por que, turma? Porque isso aí vai estabelecer as condições básicas que nós temos para o cálculo utilizado e que é cobrado da gente em relação ao cilindro, tá? Então, nós temos as condições básicas do cilindro de cálculo. Nós temos aqui o seguinte: será cobrado de vocês o cálculo de área do cilindro, e aí nós vamos dividir em área da base. Então, vamos ver aqui, ó, área da base. Como é que é a área da base do nosso cilindro? A área da base do cilindro é sempre um círculo, né? Então, vai ser πr ao quadrado, utilizando o raio, ou se eu quiser utilizar o diâmetro, eu tenho πd ao quadrado sobre 4. Fechou? Outro importante que nós temos também, né, seria a sua área lateral. Ó, área lateral. Como é que fica a nossa área lateral, galera, do cilindro? Que é essa área aqui, ó, certo? A superfície lateral do meu cilindro. Então, a área lateral será dado, não, por ser um retângulo, calculo como se fosse a área do retângulo. Então, eu tenho 2πr vezes altura. Essa é a área lateral. Show? Continuando, né, nós temos aí na continuidade um outro cálculo importante, que é a área total. Então vamos colocar aqui, ó, é a nossa área total. Área total. Como é que fica a nossa área total então, pessoal? Seria 2 vezes a área da base mais a área lateral, não é isso? Aqui, ó, 2 vezes a área da base somada à área lateral. Fechou? Beleza, e por último aqui do cálculo, nós temos também importantíssimo, que será muito cobrado da gente, que é o volume. Como é que é o volume então de um cilindro? Né? A área da base vezes a altura. Aí você fala, poxa, igualzinho do prisma, né? Beleza, igual do prisma. A diferença é que no prisma, a base pode mudar. A base vai depender do polígono que forma ela. E aqui a base no cilindro não muda. Vai ser sempre o círculo. Então, sempre πr ao quadrado. Beleza, turminha? Show? Então,
Então essas são as principais equações que nós temos para o cilindro: área de base, área lateral, área total e volume. Agora vamos ver um caso especial, né, que acontece também com os cilindros. Um caso especial que pode acontecer com o cilindro é o seguinte: pode aparecer para você e vai aparecer, claro, que é o cilindro equilátero. Então, pessoal, no caso de aparecer aí o cilindro equilátero, o que seria o cilindro equilátero? É o cilindro maneirão, bonitão, aonde o cilindro equilátero vai acontecer que o diâmetro da sua base, né, das bases, vai ser exatamente igual à altura. Então, ó, o diâmetro é igual à altura. Vai ficar parecido tipo com aquela latinha de leite condensado, beleza? Então, muito também parecido aí e aparece bastante nas nossas provas aí, certo? Dessa forma, se você fizer um corte nele, né, para aparecer uma seção transversal de um cilindro equilátero, aí o pessoal gosta disso, que vai ficar sendo transformado nessa parte aqui, ó, da parte frontal, será um quadrado. Um quadrado, beleza? Então, turma, uma outra condição que pode aparecer para a gente aí é o cilindro oblíquo. E aí, como é que vai ser o cilindro oblíquo? No cilindro oblíquo, eu tenho a condição em que a altura não é mais perpendicular à base do meu cilindro. Então, é um cilindro, entendeu? Em que, em relação ao plano, ele vai aparecer numa condição parecida com essa, ó. Tá? Então, ó, em que a condição da geratriz, né, que é essa figura aqui, ó, geratriz, ela agora vai formar um ângulo com o plano do cilindro, certo? Não vai ser mais perpendicular, você vai ter um ângulo aí que vai ter uma variação, e alguns problemas desses envolvidos nós vamos ter que lembrar e usar a razão trigonométrica. Vou fazer exemplo com vocês. Beleza, galerinha? Então nós temos nesse quarto bimestre aí para ver cilindro, cone e esfera, esses três sólidos. Então, estou passando para vocês aqui hoje, né, o cilindro, e aí depois nós vamos ver cone e esfera e vamos fazer exercícios em cima desses sólidos aí, entendeu? Para ficar tudo bem esclarecido, né, e entendível para vocês aí arrebentar no Enem. Para poder não passar em branco, vou fazer com vocês, vamos escolher uma atividadezinha para a gente já fazer, tá? Né? Para a gente relembrar aqui essa questão, para ficar mais legal a questão do cilindro. Então vamos lá. Uma atividadezinha aqui legal, melhor, só para a gente lembrar aqui o seguinte, ó. Tem um probleminha legal aqui que ele diz o seguinte para a gente, olha só. De modo a amenizar, né, ele diz para a gente aqui, ó, de modo a amenizar custos, um produtor de azeite verificou que é mais rentável armazenar seu estoque em cilindros circulares, cuja altura e o diâmetro da base tem a mesma medida. Olha só que legal isso aí. O que ele está falando? A altura e o diâmetro da base tem a mesma medida. Se a altura e o diâmetro da base tem a mesma medida, que cilindro é esse? Cilindro equilátero. Beleza, galera? Então, ó, atendendo a essas especificações, ele encomendou reservatórios com 1,5 m de raio de base, considerando o π 3,14, a capacidade total de armazenamento de cada reservatório encomendado em litros Então, show de bola, probleminha simples aí, mas que, entendeu, pode aparecer para gente. Então, ele diz, ó, que o reservatório tem 1,5 m de raio de base e ele quer a capacidade de armazenamento, ou seja, o que ele quer? O volume desse reservatório. Show? Ó? Então, ele quer o volume do reservatório. Vamos lá matar isso aí? Então, ó, eu tenho um cilindro equilátero. Observar o seguinte, no cilindro equilátero eu só preciso da informação do raio ou da informação do diâmetro. Só isso. Ele diz para mim lá, ó, que o raio da base tem 1,5 m. Então, ó, aqui o raio é 1,5 metros. Esse é o meu raio de base.
Beleza? Bom, se o raio é 1,5 m, dá para matar a altura, né? A altura vai ser o dobro, 3 metros. Beleza? Que a altura é igual ao diâmetro. O diâmetro vai ser o dobro do raio, 3, então a altura é 3 também. Para eu calcular esse volume, então, agora aqui, o que eu tenho? A área da base vezes a altura. Então, eu tenho a área da base, o círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, eu tenho π, ele manda usar 3,14. O raio, nós temos que é 1,5 ao quadrado e a altura é 3, certo? Fazendo essa continha aí, entendeu? Então, lá, começa a riscar, fazendo a continha, só que dá mais um pouquinho de tempo para poder fazer. E a gente resolve essa questão do volume. Lembrando que o volume encontrado vai ser o volume que nós vamos encontrar em metro cúbico, beleza? Então, ó, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado, e o triplo disso aí nós vamos ter 21,19 aproximadamente, né, pessoal? 21,195 metros cúbicos. Bom, eu preciso achar isso aqui em litros. Lembra da razão, na relação que nós adotamos, nós colocamos, que é usual aí? Nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, se você tem aqui, ó, 21,195 metros cúbicos, para achar em litro eu multiplico por 1.000. Então, ando com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, você vai ter lá, ó, 21.195 litros. Então, 21.195 litros, a resposta mais adequada aí, entendeu? Certinho disso aí, é a letra D aqui desse probleminha. Tá, ó, letra D, 21.195 litros. Beleza, galerinha? Fechamos aí? Então, ó, show. Isso aí é a aula de hoje seguindo. E nós vamos ver na aula posterior agora o cone. Grande abraço aí, turma. Fiquem com Deus.